Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Kátia Schweikart. Ponto de Equilíbrio, que é uma parceria entre o Amazonsat e o Jornal do Comércio. Secretária, nós encerramos o bloco anterior falando das prioridades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu queria que a senhora concluísse a sua fala. Pois é, então, a SEMAS não cuida só de arborização. Infelizmente, a gente cuida de várias outras coisas não tão simples e que envolvem múltiplos interesses na cidade. Um deles é a fiscalização ambiental, né? Nossa cidade é uma cidade muito pressionada, as áreas verdes são muito pressionadas. E, incrivelmente, eu que sempre militei na área ambiental, me surpreendi. Achei que fazer gestão ambiental era a gente pensar e planejar o paisagismo da cidade, a arborização, cuidar das áreas verdes, dos parques. Nossa maior demanda é poluição sonora. Então, infelizmente, nós somos muito festivos, vivemos num lugar quente, todo mundo gosta de festa, e bares o tempo todo funcionando a todo vapor em zonas residenciais. Sem respeitar a vizinhança. Sem respeitar a vizinhança. Não são só bares. Igrejas, todas as denominações, umas mais, outras menos, fazendo muito barulho, projetando muito som no ar. Lojas, no centro de Manaus, recentemente a gente teve que refazer uma operação de conscientização com os lojistas que projetam muito som no ambiente. Então, Manaus é uma cidade muito barulhenta, de um som provocado pelas pessoas por não respeitarem o direito dos outros a terem o silêncio, a viverem tranquilamente. Então, outra linha importante nossa, que muito pouco conhecida e explorada na cidade, é que o município gere 13 áreas protegidas. Nós temos unidades de conservação também municipais, além de parques urbanos. Todo mundo conhece o Parque do Mindu, mas pouca gente conhece o Parque Nascentes do Mindu, que fica na Cidade de Deus, um bairro populoso, que joga todo o esgoto dentro das nascentes do nosso principal igarapé, que é o igarapé do Mindu. Então, a gente está num trabalho forte também de valorização desse parque. A gente tem o Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheira, onde tem setas de cuidado de animais silvestres. E temos os parques urbanos, que todo mundo conhece. O Parque dos Bilhares é cuidado pela SEMAS, a Praça da Saudade também é cuidada pela SEMAS. Então, a gente tem uma diretoria que cuida de áreas protegidas municipais e que a gente vem num trabalho forte também de mostrar à população todo esse equipamento urbano ambiental que a gente tem e envolver a população dos entornos dessas áreas para nos ajudarem a cuidar e para dar significado a esses parques a partir da sua própria vida, né? Querer que eles façam parte da vida da população de Manaus, né? A gente tem também uma outra diretoria nossa, que é a Diretoria de Gestão Territorial e Monitoramento Ambiental, que faz todo o geoprocessamento dessas áreas e também cuida do monitoramento das nossas áreas verdes. Realmente é uma agenda muito extensa. Muito extensa. A SEMAS não é uma secretaria pequena, nós temos mais de 400 servidores, várias sedes, né? A gente tem sedes, não é só a sede que fica lá no Morada do Sol, a gente tem na Lagoa do Japim, que também é um parque urbano, que precisa de um tratamento para vir ser melhor aproveitado pela população, né? Então, assim, essas várias frentes, né, que dão conta de toda uma política de gestão ambiental que a gente gerencia. Sim. Secretário, agora eu vou lhe convidar para assistir ao nosso quadro Direto ao Ponto, onde nós vamos conhecer um pouco da opinião da população sobre a agenda ambiental. Eu acho que está faltando um pouquinho mais. Tem muitos locais que são muito abertos, assim, a gente acaba sentindo muito calor, muito desprotegido. Eu acho que falta um pouquinho mais de sensibilidade aí do pessoal da administração pública. Eu acho que ainda falta um pouquinho, né? A gente vê que está crescendo aí a construção de prédios e aí parece que as pessoas estão pensando em construir, está faltando um pouquinho mais de árvore para melhorar o nosso clima. Eu acho que está muito fraco e com isso o clima em toda a capital está muito diferente em todas as partes, entendeu? Então existe uma grande variação de temperatura. Se tivesse mais arborização, ficaria bem melhor o clima. Bem, secretária, Manaus é a capital do estado mais verde do país, mas infelizmente é uma das cidades com menor densidade arbórea do país. Qual o motivo disso, dessa contradição? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, né? E talvez não seja nem só uma opinião, mas assim um pouco de experiência como pesquisadora dessa área há muitos anos, né?
Todo projeto desenvolvimentista dentro do qual a Amazônia foi incluída, ele se construiu sobre uma base de afastamento da natureza. Quanto mais desenvolvido eu sou, mais longe da natureza eu preciso estar. Então, tudo que se refere à natureza, animais, plantas, populações indígenas tradicionais, são sinônimo do atraso. Então, para eu ser moderno, para eu ser desenvolvido, eu tenho que ir na contramão de todos esses elementos, né? Infelizmente, só muito recentemente, no final dos anos 80, quando se desenhou o conceito de sustentabilidade, se agregou essa ideia de desenvolvimento, o adjetivo sustentável, é que se começou a reconstruir essa ideia de que esse modelo de desenvolvimento ele tem um limite, ele está levando o planeta à sua autodestruição. Só seria possível, de fato, a gente continuar se desenvolvendo se nós nos reencontrássemos com a natureza. Então, a ideia básica do desenvolvimento sustentável é esse, é um reencontro. Eu até acho que não é desenvolvimento sustentável, é um reenvolvimento. Porque desenvolvimento, o prefixo des é sinônimo de negação. Então, seria um não envolvimento com a natureza. Na minha opinião, a gente está vivendo... O desenvolvimento sustentável seria um reenvolvimento com a natureza. Por conta dessa ideia desenvolvimentista, que a gente acabou assumindo e a gente entrou um pouco depois de outros lugares dentro desse projeto desenvolvimentista de Brasil, a gente tinha que acelerar esse nosso distanciamento da natureza. Então, a nossa população tem pavor de estar no meio, todo mundo quer construir casa, quer botar tudo abaixo, árvore, botar cerâmica em tudo quanto é lugar. Isso é sinônimo de ser moderno. Tudo no porcelanato é modernidade. Quanto menos elementos da natureza, madeira eu tiver, mais sofisticada é a minha casa. Quanto menos envolvimento eu tiver com a minha origem indígena, mais moderno e sofisticado eu sou. Isso tudo, aos pouquinhos, a gente vem retomando. Então, o projeto de arborização está relacionado a isso. Quanto mais árvore, mais presença da natureza. Então, mais atraso. Hoje, a gente já está vendo que isso não faz sentido. Na verdade, os países todos desenvolvidos olham para a gente como... Nós não somos o sinônimo do passado. Muito pelo contrário, nós somos a única possibilidade de futuro do planeta. E por sermos a única possibilidade de futuro, todos os nossos elementos fortes, eles ganham um novo significado. E isso é que a gente precisa convencer a população. Agora, proximidade com as árvores, proximidade com as nossas origens indígenas, proximidade com a realidade do povo ribeirinho, das comunidades tradicionais, que vão nos ensinar elementos que vão se agregar a essa ideia contemporânea de desenvolvimento e que vão ser o sinal do futuro. E assim nós encerramos esse segundo bloco, daqui a pouco estamos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN.